Empreender na confeitaria artesanal. Olá, aqui é Sônia Pires, sejam bem-vindos a mais um podcast. E aqui, Eugênio Kaiser, estamos aqui na cozinha, né, Sônia Pires? Um local diferente hoje. Estamos aqui, mudamos o cenário um pouquinho, estamos aqui na cozinha de casa. Tomando um cafezinho. Tomando um cafezinho. Então, aqui a minha cozinha, nesta bancada aqui, que eu trabalho, é aqui que eu finalizo os doces. Aqui lá, do outro lado, aqui em frente, tem um fogão, e o outro ali a pia. Então, a finalização, a montagem do doce é feita aqui, nessa bancada. Então, hoje o tema do nosso podcast é empreender na confeitaria artesanal. E aí, Soninha, como é que foi o início, então, de empreender na confeitaria artesanal? Como é que foi esse caminho para chegar até aqui? Bom, isso aqui foi assim, né? Eu estava trabalhando ainda, estava em vias de me aposentar e resolvia começar a fazer doce. Eu tinha que ter uma atividade para preencher meu tempo e uma atividade que me desse um lucro, né? Um dinheiro. Então, eu queria aumentar, porque eu sou professora aposentada, eu ia me aposentar, tinha todo aquele tempo livre e eu queria fazer alguma coisa, usar esse tempo livre, alguma coisa que me trouxesse benefício. E para mim o benefício era arrumar alguma coisa, trabalhar e aumentar minha renda, ganhar dinheiro. E a única coisa que eu sabia fazer como é que eu vou dizer assim, que eu sabia que eu não ia, porque às vezes a gente vai fazer uma atividade e a coisa não funciona e a gente tem que trocar, né? E eu sabia que se eu fizesse doce não ia trocar, porque eu tenho 25 anos agora como doceira profissional, mas eu tinha outros 25 lá, vendo a minha mãe fazer doce. Tá. Então, eu comecei a fazer doce e apresentar esses doces aqui na minha cidade, porque eu queria ter uma segunda atividade que me rendesse, que eu conseguisse obter lucro, isso ia ganhar dinheiro. Então, eu comecei a fazer os doces, apresentar, como já disse, sempre os nossos primeiros clientes são a família e os amigos. Aí, Soninha, é nisso aí que a gente queria dar mais uma pegada aqui no nosso podcast de hoje, no sentido assim, o caminho do empreendedorismo na sua vida, como é que foi? Começou, então, próximo de se aposentar, naquele momento ainda dava aula como professora, Sim. E aí tomou essa decisão porque viu que já tinha uma certa habilidade com os doces ajudando a sua mãe. Mas aí, qual foi o caminho, então? Começou vendendo para quem? Empreendendo como? Pensava-se como naquela época? Como é que a senhora pensava assim quando ia fazer os doces? Como é que era? Comecei a fazer doce e os meus primeiros clientes foram os meus colegas da escola. Porque eu comecei. Mas como é que foi a historinha assim? Tu chegou pro colega e disse que... eu comecei... Levou o doce primeiro? Levei, como é que foi? De surpresa? Levei, comecei a levar doce para a escola. As primeiras vezes eu chegava lá e oferecia e dizia, olha, gente, estou fazendo doce, vou começar, já que falta 2 anos para me aposentar e eu já quero começar a trabalhar antes de me aposentar. E o teu colega dizia o que para ti, Sônia? Olha, apresentava os doces, depois eu continuei levando, só que aí eu vendia, né? Nas primeiras vezes eu oferecia. E depois eu vendia os doces para eles. Aí a gente também faz e mostra para a família, fica sabendo, e a gente também leva doce. Se tem uma reunião de família, leva doce e dá. E os amigos a mesma coisa, vai fazer uma reunião, tu leva uma sobremesa, leva um doce, e aí começou. E às vezes, a gente vai na casa de amigos e tem outros, os amigos dos amigos, e aí as pessoas ficaram sabendo, e aí foi que eu comecei a trabalhar profissionalmente e fazer doce, vender. Porque eu queria o objetivo 2. Sim. Primeiro era preencher meu tempo, ficar em casa sozinha. Claro. Eu moro sozinha, ficar em casa sem fazer nada, não tenho saco de ficar vendo televisão o dia inteiro, eu não tenho paciência de ver televisão. Naquela época não tinha Netflix, né? Não tinha Netflix. Não tinha Netflix, não tinha nada, não tinha internet, que a gente vai no Google e bota as coisas para ver, filmes e essas coisas, não tinha nada disso. Então eu tinha que ter uma atividade. E aí eu comecei a fazer doce, muito devagar, muito, sempre, né, devagar, sempre, né? A gente não pode botar a carroça na frente dos bois, como dizia minha mãe. Então bem. A gente começa devagar, se apresentando como... E aí, Sônia, nesse lado agora, pegando, né, esse se apresentando para os amigos, para os familiares,
como é que foi exatamente isso? Porque o que acontece, né, Sônia? Hoje em dia o pessoal anda com muitas atividades, é sempre correndo, vou fazer alguma coisa, não vai dar tempo, eu não vou conseguir. E aí, como é que foi, assim, tipo, se eu fosse fazer uma coisa de me lembrar daquele dia lá, tá? A senhora usou o efeito surpresa, primeiro fez os doces, Sim. foi para a aula, chegou lá e disse pro colega, eu tô fazendo esse docinho aqui, quem sabe tu experimenta, ou foi diferente? Primeiro tu foi, conversou, porque essa estratégia também é importante para quem vai começar. Olha, a pessoa não está muito sabendo o que fazer. Primeiro, a sugestão, né, da Soninha empreendedora seria, primeiro fazer o doce, pegar e aí levar o doce pronto para oferecer, ou não, ao contrário? Já faz as duas coisas. Diz assim, olha, amanhã vou ter uma surpresa. Eu vou trazer uns doces, que eu agora vou começar a fazer doces, vou me assumir como doceira e amanhã trarei doce. E levei doce e me apresentei Esse lá. Esse efeito surpresa mostrei, é bom, né? As pessoas levei os doces, e aí na hora do recreio, aquela coisa, os colegas chegando, tá, uma caixa de doces ali. E aí pode pegar um. Né? Quer dizer, que eu levei os doces, e depois eu disse, olha, agora eu vou começar a trazer para vender os doces, que é uma maneira que a gente tem de se apresentar. Né? Ainda mais, agora tu tem o auxílio da internet, tem o Instagram, tem o Facebook, faz o doce, fotografa, bota lá. Mas ainda assim, Sonia, não tinha. Então, eu levei, eu tinha que mostrar também que doce que eu estava vendendo, né? Claro. Não é mais do mesmo. Não era os brigadeiros, não era mais do mesmo. Até naquela época tinha brigadeiro, mas não é essa coisa que é agora. Naquela época, em 95, né, o Jeito do Mundo, era tudo muito diferente. Não é essa coisa assim. Né? Então, era aquele doce de Pelotas, que nós temos essa tradição da confeitaria portuguesa, então aqueles doces portugueses. É bem casado, é ninho, é camafeu, é fatia de Braga, é ouro de sogra. Então, esses doces, né, que eram que era o conhecimento de Pelotas, dos doces Pelotas, era esse tipo de doce. E Pelotas ficou famosa até por esse tipo de doce. Por esse tipo de doce. Entendi, mas assim, Soninha, o que acontece, né? Existe aí, não sei se consciente da senhora, uma leve estratégia de reciprocidade com o colega, no sentido assim, de manifestar no outro sentido de reciprocidade. Naquele momento que a senhora levou os doces, uma caixinha de doce, lá para o recreio, e aí os colegas foram pegos de surpresa, ninguém tinha doce ali, né? Pô, intervalo, alguém tomou um café, alguém levou também alguma coisa, mas não com essa ideia de vou presentear, de certa forma eu vou presentear os meus colegas com esse docinho. E no momento que a senhora presenteou eles, de certa forma, eles vão ficar com aquele sentimento de, pô, vou devolver esse carinho. Sim, aí porque, de certa forma, é um presentinho com carinho, né? E aí, então, a senhora falou, olha, gente, esse aqui é para vocês provarem, então eu estou fazendo esses doces agora, né, da confeitaria portuguesa, caso vocês desejem comprar, é só me encomendar que eu trago para vocês. Sim, aí eu comecei a fazer doce também e comecei a levar. Aí, Soninha, só uma coisa, quando tu levava o doce e dava esse presente, a encomenda já vinha? E quando não era levado o doce para dar de presente, era divulgado que estava fazendo o doce? Como eu estava recém começando, não tinha assim encomenda. Aí eu comecei a levar mais quantidade e vendia. Aí vendia, eles compravam 10 doces, 5 doces, e eu levava umas caixinhas pequenas. Então, escolhiam, me dá 10. Então, pega o que é, dá 2 desses, 3 desses, tá? Dá 10, dá 15. Era assim. Tudo muito pouco, muito devagar. Início, né? Início. Aí começou. Aí a família e tem os amigos. Aí as pessoas começaram a encomendar. Tem até o meu, depois eu comecei a fazer esses doces, olha, deu tão certo. Foi muito bom. Essa maneira que eu comecei devagar. E quando a gente começa, as coisas tem que ser devagar. É esse caminho que a gente está mostrando para as alunas até no nosso curso. Então, começa a fazer o doce, se apresenta. O se apresentar, então, que eu estou entendendo agora, que a senhora já vinha nos falando aqui, é se apresentar com a ideia de
dá uma prova do doce. Sim, eu ia para o colégio te dar uma prova. Com aquelas caixas dos doces, encontrava as pessoas na rua. Tinha, naquela época não tinha internet, gente, eu mandei fazer uns cartões. Então, eu encontrava uma pessoa conhecida. Quando eu ia para o colégio, uma pessoa conhecida, eu dizia, olha, agora eu vou começar a fazer doce. Meu Deus, nem sei como é que era o celular dessa época, hein? Nem havia celular em 95, não tinha. Não tinha celular. Não tinha celular. Não tinha internet, não tinha celular. Já tinha internet, mas era uma coisa... Era. Porque eu trabalhei numa escola federal, a escola técnica aqui, que montaram um computador lá. E eu saí de lá em 1983. Tinha uma sala que o computador ocupava a sala toda. Que estavam, por causa dos alunos, né? Que é da eletrônica, né? Então montaram aquele computador. O computador era uma sala de aula que tomou conta da sala de aula. Era uma, olha aqui, para o celular de agora, né? Então nós estamos falando 1995 do século passado. Tá? Então a gente não está no século XXI. Nós estamos no século XX. Não, mas de certa forma, né, Sônia, esse já negócio... existia internet, porque não sei se tu te lembra, agora as pessoas se esquecem. Quando foi o ano 2000, que nós entramos no ano 2000, tinha até história que os computadores iam sair do ar, que ia dar uma confusão. O computador em 95 foi o grande lançamento do Bill Gates, né, da IBM. Tinha computador. Aí sim, já tinha esse computador, o menor, que tu levava para casa, mas aí era o computador. O notebook eu acho que não. Não, ainda não. Depois, porque em 2002 eu comprei meu primeiro computador. Um 386, um 486. Não sei, era um computador que tinha CPU e tinha aquelas coisas, tá? Então, não havia isso. Então, eu me apresentava mostrando o meu produto. Eu mostrava, encontrava uma pessoa na rua, olha, estou fazendo doce, mostrava, pega, te serve. A pessoa ficava meio assim, não, pega. E aí dava, olha aqui, ó, estou trabalhando por encomendas, está aqui o meu cartãozinho. Foi aí que eu comecei. Porque, eu toda a vida digo, a gente tem que sonhar na vida, senão a vida fica muito triste. O meu sonho, eu tinha 2 sonhos. Que era comprar uma casa para mim, ter um lugar meu, porque aí eu morava com a minha mãe, né? E viajar, que eu gosto muito de viajar. Só que isso aí a gente precisa de dinheiro. Eu não posso viajar sem ter dinheiro. Não é da minha estrutura viajar sem ter dinheiro. Eu não vou pagar uma viagem 24 vezes. Não vou fazer isso, não é meu temperamento. Então eu tinha que ter dinheiro para conseguir viajar. Porque, como eu digo, eu gosto muito de ganhar dinheiro, mas eu também gosto de gastar. Pois é. E eu gastar em coisas boas. Primeiro, comprei meu apartamento, que é esse aqui. Eu tinha um menor, que eu já falei, que não tinha o conforto que eu tenho nesse aqui. Sim. Portaria 24 horas e 2 elevadores à minha disposição. Né? Não tinha isso. Então, eu me mudei para cá, me mobilei o apartamento do jeito que eu quis. E agora eu viajo. Esse ano não, porque está na época da pandemia. Né? E isso tudo através da renda extra dos meus doces. Porque eu separo, tenho o dinheiro dos doces para viajar e o dinheiro da minha aposentadoria para eu viver, né? Para eu conseguir. Mas a senhora acha que é necessário ter essa separação? Olha, depende. Isso aí eu sou funcionária pública, né? A gente de funcionária pública, a gente está sempre numa balança. A balança nunca está no meio. Geralmente a balança está desequilibrada e a gente está sempre lá embaixo. Agora mesmo nós estamos 6 anos sem aumento de salário. E ainda por cima não ter aumento de salário, agora os funcionários aposentados que não pagavam previdência, agora estão pagando. Então eu tive diminuição de salário, que agora estou pagando previdência. Está tudo quebrado, tudo estragado. Então foi a maneira, graças a Deus, que eu comecei a fazer doce. Tenho uma clientela muito boa. Até hoje. Até hoje ganho... Olha, gente, agora esse ano eu não posso falar. O ano de 2020 e 2021 a gente vai... Não, de 2020. 2020 e 2021. A gente vai fechar e vai pular essa parte. Nós vamos pular de 19 para 22. Olha, gente, que até essa vacina chegar ainda vai demorar muito. Não é bem assim. Então, vamos ser otimistas e dizer que o ano de 2022 vai ser ótimo. Então... Temos que se preparar para esse ano. E tem que se preparar para essa chegada de 2022. Eu anotei aqui, né, uma técnica usada pela senhora, não sei se conscientemente, acredito que sim, chamada reciprocidade, que gera nas pessoas, então, um pingo de necessidade, dizendo assim, de retribuir, de ser recíproco, né, de fazer uma retribuição àquela gentileza de ganhar o doce. Então, Soninha, esse caminho do empreendedorismo
foi te levando aos poucos, calmamente, aos amigos, aos familiares. E eu queria que tu me contasse um pouco daquele momento. Como é que foi chegar num evento, num casamento, fornecer doces para um casamento, fornecer doces para um evento grande, que daí tem uma encomenda maior, que tipo, tem que me preparar melhor? Como é que foi? Chamou ajudante, contratou uma empresa, comprou doces de outra confeitaria? Como é que foi isso aí? Não, nada. Meu doce é doce de eventos, é um doce fino, ele é pequeno, porque as confeitarias daqui de Pelotas não eram assim, agora resolveram fazer uns doces enormes e tem que comer de garfo e faca, como eu digo. Então, os meus doces são doces para eventos, são doces de festa. E era assim que era antigamente as confeitarias aqui, e eram os doces que a minha mãe fazia, doce de festa, e os doces das confeitarias eram assim. Agora está tudo essa coisa mesmo. Bom, mudando, virando a página. Então, virando para cá, vamos dar a volta para o passado. Tá. Então, eu me lembro, assim, o meu primeiro evento, aí tinha um rapaz, que eu conhecia ele, porque a família dele tinha uma livraria. E ele trabalhava na livraria da família, então a gente ia lá na livraria, se conhecia. Aí ele botou uma livraria café. Tinha parte da livraria, que seria, no caso dele, mais papelaria. Ele vendia mais coisas de papelaria. Claro, se quisesse livro, encomendava e vinha da livraria dele. Mas ele tinha um cafezinho junto, e tinha um café, era a livraria café. Aí tinha, e um dia ele me perguntou, tu fazes tortas? E eu digo, faço. Então eu comecei a fazer para ele torta de castanha do Pará, e uma torta bem simples, que eu acho a melhor coisa para tomar um cafezinho e um chá. É uma torta de pão de ló branco, quer dizer que só o pão de ló, recheado de ovos moles. Para mim, é o melhor que tem. Então, eu fazia essas duas tortas para ele. Houve um ano, que eu não me lembro qual, mas foi bem no início, que houve uma feira do livro e ele foi na feira do livro. E aí fizeram um evento na feira que se chamava Jantar na Praça. Montaram mesas, as pessoas compravam, é como se fosse, sei lá quantas pessoas tinham, um evento para 300 pessoas, 400, eu não sei quantas pessoas tinham, montaram tudo, então teve jantar na praça. E eu fiz os docinhos porque aí tinha que ser um doce. Tá, mas aí, Sônia, ele já era cliente. Ele era meu cliente. Ele já comprava, então, algum doce, eu fazia as tortas para ele, que eram torta de castanha do Pará e a torta essa de pão de ló. Eram as duas tortas. Eu chegava a fazer 3, 4 tortas por semana, porque dependendo do movimento, ele me telefonava e pedia, olha, mais. Ou às vezes as pessoas iam comemorar um aniversário. Mas os doces finos ele também encomendava? Não, dele não tinha doce, a não ser que tivesse um evento, que aí ele pedia. E daí foi o caso desse evento que nós estamos chegando agora. Não, aí lá na livraria, esse doce que eu fazia por semana eram as tortas. Tá. 2 tortas que eu fazia. Às vezes ele pedia, olha, vai ter um aniversário aqui, me faz mais uma. Eu ia ali, era bem pertinho da minha casa, eu levava ali a entregar as tortas, ele dizia, olha, amanhã vai ter um aniversário, tu me faz mais uma, porque eu não sei, depende do movimento, né? Então era assim. E às vezes ele fazia a pessoa comemorar o aniversário e pedia docinho, ele me encomendava, olha, me faz 40 docinhos, me faz 50, tá. Aí quando foi esse evento que começaram a tratar e a fazer, como é que vai, como é que não vai, não, tem que ser docinhos, porque como é que vai ter muita gente e na praça não tem louça, como é que vai ter louça não vai servir em coisa descartável, um jantar chique com um copo descartável, não é menos, né? Não dá, né? Complicou aí já complicou, então eu fiz os doces. Aí foram esses doces tradicionais de Pelotas que eu fiz. Não me lembro se foi o meu primeiro evento. E depois, o segundo evento... Peraí, contratou, fez sozinha? Não, eu não tenho ajudante, eu trabalho sozinha. Eu me organizei, eu tenho todas, assim... A gente o tempo vai passando e as coisas a gente vai... Por exemplo, na casa, no tempo da minha mãe, não havia nada. Moía assim que as nozes e as castanhas. Máquina de moer carne. Pois é, tem num livro, e tem um livro, tá ele ali, ó. O doce de Pelotas, que tem na receita. Por exemplo, torta de nozes, 500 gramas de nozes moídas na máquina. Então era assim. Não tinha nada, coco se ralava no ralador. Agora tem coco fresco, pronto, ralado, né? Então, gente, agora tem um processador que a gente moe tudo ligeirinho. Então, tem muita coisa que ajuda. E eu sou assim. E tem uma outra coisa que ajuda muito a gente, que é o freezer, né? Sim. Que ajuda mas e aí, por esse evento, como é que foi o desenrolar da história? Eu não me lembro. Chamou os 3 ajudantes? Não, ninguém. A ajudante minha sou eu mesma. Ah, tá.
Então, como é que foi a organização para entregar? E aí a gente vai... quantos dias antes? Uma semana antes, mais ou menos, assim, que aqueles doces primeiro, por exemplo, camafeu é um doce que tu pode fazer com uns 3 dias de antecedência, porque ele leva aquele glacê, né? Então ele é um doce que se conserva, ele não seca, ele não resseca, ele fica bem. Então vai fazendo esse doce e vai já arrumando nas caixas, ficando 3 dias antes, tranquilo. 3 dias antes, tranquilo. Eu não me lembro. Aí esse jantar na praça, eu já estava aposentada. Ok. Porque eu me aposentei em 96. Foi em 96 que eu me aposentei. Tá, mas e aí, Sônia, então... passou esse jantar, pessoal... e aí muita gente que estava no jantar, mas aqueles doces me lembrou da tua mãe. Começou boca a boca. E a minha mãe tinha muita clientela também, e várias pessoas que estavam lá no jantar se lembraram, foram lá falar comigo, ai, que maravilha, os doces da Dona Sofia, aquela coisa lá toda ficou. E aí eu comecei a fazer eventos, aquele foi o primeiro, depois tinha um rapaz aqui que trabalha no jornal, ele é cronista social, e ele fazia festas, e uma festa dele eu também fiz. E essa aí eu me lembro bem, 1000 doces. Ele me encomendou porque ele fazia a mesa de doces e eu fiz 1000 doces para ele. Foi um dos meus primeiros eventos. E aí eu comecei a fazer doces para evento, né? Claro. E em quantidade, porque aí tem essas cerimonialistas, né? Que aí tem uma que era fiel. Ela disse, olha, os teus doces para mim são os melhores. Ela que diz, não sou eu, tá? Tá. E aí, no decorrer, então aí não precisou mais nem, por exemplo, existe um mercado de fornecer doces para eventos, né? Para cerimonialistas e tal, que você prepara uma caixa de doce, faz uma reunião antes do evento, leva o doce, sim, uma demonstração. Aí tem aquela degustação. A degustação. Tá? Eu tenho, por exemplo, uma outra coisa que eu fiz foi um casamento, que foi uma moça, ela estudou medicina aqui em Pelotas, e ela ficou muito amiga de uma colega dela, mas amiga mesmo, que ficaram, depois parece que foram fazer residência em Porto Alegre, moraram juntos, muito amiga. Aí essa moça daqui de Pelotas casou, e essa amiga dela veio para Pelotas. Adorou tudo. Os doces, o serviço. No caso, ela casou e encomendou os doces. Sim, essa moça daqui de Pelotas, pela cerimonialista, ela me encomendou os doces, tá? Entendi. Através da cerimonialista, eu fiz os docinhos do casamento. Claro. Tá? E essa amiga, que não morava aqui, que estudou aqui, mas não morava aqui, se formou, foi embora para a cidade dela, veio o casamento e ia casar depois, sei lá. Amiga, né? Amiga, Casaram, não sei aí uma casa, outra casa, eu não sei todo mundo se quanto tempo depois ela casou, se foi no mesmo ano, se foi no ano seguinte, já nem me lembro mais. E aí ela veio, se encantou com tudo daqui. O serviço, tanto na parte de jantar, do coquetel, tudo, ela se encantou com tudo e contratou tudo. Aí vieram aqui, ela, o noivo e as 2 sogras, né? Elas vieram aqui em Pelotas para a degustação lá na moça do serviço, da parte de jantar e coquetel, a parte dos salgados, eu só doce. Ela veio aqui e ela me encomendou, ela me telefonou e disse, olha, nós vamos a Pelotas, dia tal, eu queria que tu me fizesse uns docinhos que eu quero mostrar para minha mãe e a minha sogra, e que não conhecem. Nós vamos a Pelotas e eu quero que elas conheçam. Aí elas vieram aqui, eu fiz uma caixinha com uns 12 doces por aí, um de cada, uma coisa assim, elas ficaram... Depois uma delas, das senhoras, que me disse, tu não te importa da gente levar esses docinhos? Porque nós vamos agora provar a parte salgada, e eu queria comer esses doces sobremesa. Não, pode levar. Ela já tinha me encomendado. A moça já tinha me telefonado, feito encomenda, as qualidades que ela queria, já estava tudo pronto. Ela só pediu essa degustação para a sogra e a mãe dela conhecerem os doces. Então, eu fiz, e esses doces foram para o norte do estado, eu não sei aonde. Era uma cidade lá no norte do estado, foi tudo daqui de Pelotas. Então, Soninha, até anotei aqui, degustação. A degustação, a prova, né, essa proximidade, então... faz toda a diferença nessa carreira da empreendedora que começou a vender doces para os amigos e chegou a grandes eventos. A grandes eventos. A gente começa assim e vai indo. Quer dizer que é um produto, como eu digo, é um produto diferenciado, Eugênio. Não é essa coisa assim, que agora é tudo moderno. Não, é uma coisa feita com critério, como eu digo, com bons ingredientes, né? Não tem nada na receita. Seguindo o método, né? Não, tem aquela receita, né? Tá lá, então vamos supor, o camafeu é nozes. Que ingrediente que leva no camafeu? Nozes. Eu não vou botar nada
para diminuir, eu não vou acrescentar um produto para diminuir a quantidade de noz, entendesse? Entendi. Porque eu sei que fazem isso. Sim, sim. Se leva meio quilo, então tu bota 250 gramas de noz e 250 gramas não sei o que para aumentar. Não é isso. Se leva meio quilo de noz, o meu doce vai levar meio quilo de noz. Eu não troco. Eu não tem nada assim que eu vá acrescentar nesse doce para... Como é que eu vou aumentar a validade. Não é a validade, mas para eu ter mais rendimento, lucro, para ele render, para ter mais ele lucro, render mais e eu gasto menos e vendo pelo preço. Então eu gasto, eu vendo por, vamos dizer, R$2 cada docinho, mas na realidade ele não tem a quantidade de ingrediente para ser R$2, entendeu? Eu diminuo. Né, Soninha? Tem muita coisa aí, né, no mercado. Né? Tem muita coisa. Então, o meu doce são aquelas receitas antigas. Exatamente. Aquelas receitas que a minha mãe fazia e eu continuo fazendo. Eu não coloco nada nem para aumentar a validade. Se você mesmo quiser fazer o nosso curso, você vai ter lá... que acompanha a videoaula, a apostila, né? Sim. E a descrição pormenorizada de cada doce, você pode ler lá, você vai ver as nossas alunas que têm isso, sabe? Não tem nada que eu ponha para aumentar a validade do doce. Então, os doces originais. Eu boto que a validade dele é, esse, por exemplo, camafeu, amanteigado, fatia de Braga, eu boto a validade 5 dias. Já o ninho eu acho 3. Porque o ninho aí depois tem que botar na geladeira e aí já não é. Então, assim, essa é a validade do doce. Não tem nada para aumentar a validade, nada para... aumentar o rendimento dele. Aumentar o rendimento. Não. Soninha, então essa questão de fazer esse doce original e autêntico aí, me traz aqui um negócio da fidelização do cliente, né? Essa história da moça que casou, aí a amiga combinou, vamos casar todo mundo nesse ano agora... e eu vou casar também e vamos fazer também os doces. Então, também traz um aspecto de fidelização do cliente. Ele volta a te comprar quando ele consegue reconhecer essa qualidade que é entregada para ele, né? E a gente, essas cerimonialistas, elas pedem, eu mesmo aqui seguidamente, agora de 2019 para cima, tá? Para baixo, agora 2020 e 2021 não. Mas as cerimonialistas, elas pedem. Então, eu encomendo, tu me faz 3 doces de cada, ou 5 de cada, porque tem um evento aqui que eu vou participar e querem teus doces, então as pessoas querem, eu quero apresentar o teu doce. E aí vai, né, gente? Bolo de noiva eu também faço. Houve um casamento aqui que eu fiz, e aí ela pediu, teu bolo de noiva é tão bom, porque essa moça que mais me encomenda, quando a minha sobrinha casou, ela que... era cerimonialista, né? Tá, mas Sônia... tinha os docinhos, mais o bolo de noiva e tudo, ela ficou encantada com o bolo. Vamos falar um pouquinho... Então, tudo a gente faz. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa, assim. Essa história do bolo de noiva, tá? Ele não deixava um pouco fugir da especialidade, do reconhecimento na qual você conquistou ao longo dessa carreira empreendedora com os doces da confeitaria portuguesa, hein? Olha aqui, Eugênio, é que agora mudou. Essa coisa aqui, quando eu falo que fazia torta de castanha e fazia torta de condeló e bolo de noiva, isso aí a minha mãe fazia. A mãe fazia bolo, por exemplo, para casamento ia o bolo, os fios de ovos e os docinhos. Isso aí tudo a minha mãe fazia. Era assim, naquela... Aí agora tem essa coisa de bolo que tem... tudo, não era bolo, naquela época que a mamãe fazia, era tudo muito simples, agora é bolo decorado, tem milhões, e aí tu foge muito, né? Então, como eu digo, eu faço bolo para noiva, mas é aquele bolo que vai ficar lá na cozinha, não vai aparecer, porque aí a pessoa manda fazer aqueles bolos decorados, com noivinho, com tudo, isso aí eu não tenho condições. Isso aí então, o que é exatamente esse bolo de noiva? Que sabor bolo normal, é bolo de chocolate, que era um bolo tradicional de Pelotas, bolo de chocolate, massa amanteigada, e aí vai tapado nas frutas. Leva figo em calda, laranja em calda, passa de uva, ameixa. Ele é um bolo plano, assim. É um bolo plano, né? Escolhe o tamanho que quer, 2. Esse casamento que eu fiz, eu acho que eu fiz 4 bolos. Porque era bastante gente, então foi 4 bolos. Sonia, para nós fazer um bolo desse na live de quarta-feira a gente sempre vai fazer, né, para nossa audiência ficar sabendo, todas as quartas-feiras nós vamos fazer uma live de aula na prática com os doces artesanais. Então a gente podia, de repente, ver
uma das quartas-feiras a gente fazer uma surpresa para nossa audiência. Pode ser. É um bolo, Eugênio, comum. Quer dizer que é confeitado aqui, é um bolo que tu faz, por exemplo, tem um aniversário em casa, é aquele bolo bem bonitinho, sim, decorado, com merengue, ele vai com decorado, eu uso, faço com bico de confeitar, não é pegar um merengue e passar por cima e deu, não. Ele vai acondicionado direito, só que em vez, eu mesmo fiz, uma amiga minha completou as bodas de ouro, eu acho que foi em 2016 que ela fez as bodas de ouro, então ela fez uma festa, e eu fiz os docinhos, os fios de ovos e o bolo. Então, ela mandou fazer, uma moça que trabalha aqui, que faz uns bolos decorados, esse de pasta americana, isso aí, se a gente se espalha muito, tu abre o leque, não dá certo, aí tu não atende ninguém. Pois então, essa parte eu não faço, bolo decorado, não. Eu faço aquele bolo como se fosse uma torta. Claro. Vai o merengue, ele tá bem caprichado, tudo, só que é aquele bolo que fica lá na sala de servir, ele não vai para a mesa, no caso, né? Então, é um bolo simples, que era como se fazia antigamente, mas saboroso. Saborosíssimo. Saborosíssimo. É um bolo, assim, tradicional de Pelotas, porque antes a gente via, às vezes, fazer um bolo branco no casamento, não. Esse era o tipo de bolo que era aqui. Bolo com frutas, de chocolate e massa amanteigada. Então, voltando ao nosso podcast de hoje, para quem está nos assistindo, o nosso podcast, o tema é empreender na confeitaria artesanal, né, dos doces portugueses, né, que você vai poder empreender na confeitaria artesanal, nada mais é do que empreender na confeitaria de casa, em casa, sem grandes investimentos. Sim, eu já falei várias vezes, você vai estar interessado, quer começar, olha aqui, gente, uma renda, porque eu tenho o meu salário de aposentado, mas eu queria ganhar mais dinheiro, então eu fui procurar alguma coisa para fazer. Como eu tinha essa experiência de doces, eu comecei a fazer, gente, eu ganhei muito dinheiro. Eu viajo todos os anos, eu vou para a Europa, a última viagem que eu fiz, eu fiquei 20 dias na Europa, quer dizer que é bom. Dá. Organiza a hora, sabe que horas tu vai poder trabalhar. Escolhe a hora que quer melhor, não tem patrão, não tem chefe, a gente é a chefe, o patrão da gente mesmo, então trabalha a hora que fica melhor. Na cozinha de casa não vai ter nada, não tem aluguel para pagar no fim do mês, nada. Né? Então, Sônia, para nós dar uma encerrada aqui, dar um tchau para nossa galera toda que está nos assistindo, um abraço para todas as alunas da nossa turma de 2021, que começou agora. Empreender, o caminho, então, do empreendimento da confeitaria portuguesa da Sônia, resumida em uma frase. Gente, é muito bom. A gente tem duas satisfações. Gente. Primeiro, ser reconhecida e os clientes voltarem. Esse é o mais importante. O segundo, a gente ganha dinheiro. Eu posso dizer que eu ganhei muito dinheiro, porque já apareceu várias vezes nas lives da minha casa, os meus móveis são todos móveis antigos, comprados em antiquário, que não é barato. Aqui mesmo, olha aqui, isso aqui, adivinha o que é isso aqui? Não sei se as pessoas sabem o que é isso aqui. Isso aqui é uma caixinha para guardar ovos. É alemã essa caixa. Então, isso me proporciona, essas coisas que eu gosto, então é meu sonho, as coisas que eu gosto, e eu não sou uma pessoa que vai para a rua e que vai nas lojas, compra roupa, não sou disso, é tudo muito básico, é tudo muito direito, eu não ando esfarrapada, não vão achar que eu ando, não. Meu dinheiro é investido naquilo que fica comigo. Eu fiz em 2019 uma das melhores viagens da minha vida, uma coisa surpreendente. Eu conheci os Balcãs. Os Balcãs era a antiga Iugoslávia. Então, eu fui na Bósnia, na Sérvia, na Macedônia, aquele lugar da Madre Teresa. Dá para a gente fazer uma live sobre os percursos que a senhora fez durante essa jornada. Já fui. Olha, Praga, que é uma cidade capital da República Tcheca, eu já fui 2 vezes. Então, a gente viaja e é tudo conhecimento, a gente aprende, porque a gente traz tudo, a gente começa a olhar a vida de outra maneira. Tá. Né? Soninha, então, encerrando o nosso podcast de hoje, quarta-feira que vem, teremos uma aula na prática e sexta-feira outro podcast. Então, você que está aí, que não sabe o que vai fazer da sua vida... Mande a sua pergunta, manda a sua dúvida. E comece a nos acompanhar, assistir as lives e vai
Olha, gente, eu não estou enganando ninguém, Eugênio. É verdade. Eu não engano ninguém. Fazer doce dá dinheiro. Então envie para nós as suas perguntas, né, as suas dúvidas, sugestões até de assuntos. As nossas lives serão sempre segunda, quarta e sexta, às 16 horas.